Quando acontece a meta, o objeto do perdão, a gente descobre que não é o perdão que a gente estava buscando, é uma outra coisa que a gente estava buscando. E é disso que a gente vai falar agora. Sem esta coisa que a gente vai falar em seguida, que toma o lugar do perdão e que cumpre a meta que o perdão não cumpre, né? Sem esta coisa a gente não vive o amor. A gente fica poluído, embaçado. Né? Enquanto existe ressentimento, enquanto existe mágoa, enquanto existe sentimento de vingança, a gente não vive o amor fica impedido de ser vivido. Pode ser sentido, mas exercido não. Né? Muito bem, vamos lá então. A leitura do post e o devido comentário. Né? Todos nós temos aquelas pendências relacionais. Né? Quem não as tem? Né? Quem não tem uma relaçãozinha que não ficou bem resolvida, que não está bem resolvida, ou que está mal exercida? Né? Todos nós temos uma ou outra, pelo menos. Né? São aquelas relações, né, em que pairam ressentimentos, mágoas de uma parte, ou de ambas as partes, ou de mais partes, né, ou de todas as partes envolvidas. O primeiro impulso, quando a gente tem uma relação mal resolvida, né, é o do rompimento da relação e um certo culto à raiva pela pessoa que nos prejudicou. Um misto de vitimização e condenação. Né? Ah, porque ele me fez isso, ele me fez aquilo e tal, como eu sou vítima. Às vezes você foi vitimado mesmo, mas a nossa tendência é ficarmos ali cozinhando o papel de vítima, e daí a palavra vitimização, né? E condenação, o misto da vitimização com a condenação, vai condenando a pessoa, como se a gente não tivesse tido participação naquilo, ainda que o mal nos tenha sido feito totalmente sem a nossa participação consciente, né? Porque muitas vezes as nossas crenças, o nosso astral, o estado de espírito que a gente passa a maior parte do tempo, não é tão legal, não é tão saudável, e com isso a gente vai atraindo predadores, vamos dizer assim, entre aspas aí, os predadores, né? Predadores que acabam nos magoando, nos prejudicando, por aí afora, né? Então existe sim uma participação da gente, mesmo quando a gente não tenha tido a participação consciente e material naquele impacto que a gente sofreu. Existe sim uma participação, uma sintonia, uma frequência mental, uma frequência, muita gente chama de espiritual, não é? Uma energética, que fez com que a gente atraísse aquilo para nós, né? Então não é à toa que isso acontece, mesmo quando tem a participação só do outro, quando tem a participação consciente dos dois. Resolvemos entrar em briga, pronto, aí a gente ofende, é ofendido, né? Aí a gente pensa em rompimento. Aí segue-se um período de doenças causadas por esse lixo emocional. O lixo emocional da vitimização e da condenação, da raiva, do ressentimento, da mágoa. Isso causa doença, né? E eu não estou me referindo a doenças físicas só. O principal são doenças de rotinas de pensamento. Isso é uma doença. Quando a gente não consegue mudar o astral. Quando a gente muda o astral entre aspas, né, o clima, né, o estado de humor para melhor. Quando a gente não consegue ter um estado de humor legal, a gente acaba vivendo menos. Vivendo menos não no sentido de tempo, mas de qualidade, né? A qualidade da vida cai, fica pesaroso, o dia fica pesado, né? O viver fica pesaroso, né? Então isso é doença, principalmente isso é doença, que isso vai acabar causando as doenças psicossomáticas, né? Para quem leu um pouquinho a respeito disso, sabe bem o que eu estou falando. Então depois que a gente entra nessa vitimização e nessa condenação do outro que nos prejudicou, né? Segue-se um período, a gente rompe, né? Ou não rompe, é obrigado a conviver em cativeiro, mas segue-se um período aí de doenças causadas por esse lixo emocional. O tempo passa e as coisas tendem a se acalmarem no âmbito do consciente. O tempo vai passando, a gente releva, passou, está tudo bem, né? A gente diz que passou, né? A gente costuma dizer para a gente mesmo, tal coisa passou, não está acontecendo mais, etc e tal, papapá, mas não passou.
está lá no inconsciente, está lá, né, atuando, está trazendo reatividade, está lá compondo o container de detritos emocionais, né, que saem nos vômitos que nós temos de reatividade comportamental, quando sai aquela raiva sem você, sem querer, né? Mas é como diz o Chaves, sem querer, querendo, né? O inconsciente está precisando extravasar, tirar aquela raiva, né? Botar aquela raiva para fora, né? E sai na reatividade, ou seja, sai sem pensar, né? A gente passa a não pensar naquilo que aconteceu. Há um esfriamento emocional em relação aos fatos que causaram os ressentimentos, um esquecimento consciente. Mas se a percepção não mudou, fica lá no inconsciente apodrecendo, que é o que acontece, fica lá apodrecendo. De repente, sem que a pessoa espere, acontece um surto de ódio pelo antigo algoz, né? A gente lembra daquela situação e de repente, do nada, a gente estava num astral bom, de repente lembra do que aconteceu e aquela lembrança nos pega num momento meio atravessado e a gente entra num surto de ódio, né? Muitos anos se passaram, né? A pessoa tinha certeza de que tinha deletado essa mágoa da sua existência, né? E chega a se assustar muito com as fantasias de vingança que, entre aspas, ressuscitaram no seu inconsciente, aparentemente do nada. Aparentemente estava tudo bem. De repente, como é que acontece? Como é que esse ódio renasce, né? E o ódio não ressuscita. A mágoa, o ressentimento, eles não ressuscitam. Se não houve a percepção, repito, nós vamos falar dessa percepção daqui a pouco. Se não houve a percepção, esse ódio fica lá guardado no inconsciente e a qualquer momento ele pode vir à tona. E cada vez mais intenso, a cada surto mais intenso. Se não houve a percepção, a bendita da percepção. Todos nós somos capazes de realizar coisas maravilhosas e somos capazes de realizar coisas horríveis. É claro, é só olhar em volta e para a gente mesmo e ver os absurdos que a gente presencia ou fica sabendo ou mesmo vê acontecendo, né? Dos outros fazendo uns com os outros e mesmo a gente fazendo com a gente mesmo e com os outros, né? Coisas maravilhosas e coisas muito ruins, muito danosas, né? É o nível de consciência da pessoa. Num processo natural de evolução ao longo do eterno, e com isso eu quero dizer ao longo das encarnações, né? Todos nós passamos por todos os níveis de consciência. Quero enfatizar um pouquinho isso, tá? Um pouquinho mais. Num processo natural de evolução, ao longo do eterno, sucessivas encarnações, todos nós passamos por todos os níveis de consciência, desde aquela consciência mais primitiva, inferior até aquilo que a gente costuma chamar hoje em dia de reptilianos, que são seres bem bestiais, né? Que não têm sentimento, né? Inferiores até aos reptilianos, passando pelo nosso nível, que ainda está cheio de conflitos, e indo lá adiante também a níveis elevadíssimos, né? Cada um de nós, muitas vezes sem perceber, está realizando coisas maravilhosas e está também, a par disso, realizando coisas horríveis. A gente não percebe. Por exemplo, é só olhar, tem gente que acha que, por exemplo, eu tenho um animalzinho de estimação lá, que nossa, eu protegi, eu estou salvando aquele bichinho. Nem sempre é assim. Se você for pensar bem, não, cada caso é um caso. De repente você está escravizando, botando esse bicho no cativeiro. É só fazer o exercício do contrário. Se você gostaria de viver sozinho, encarcerado, longe dos seus pares, das pessoas, dos seus pares da sua espécie, isolado, condicionado a um relacionamento afetivo, a uma interação onde não tem, o entendimento é remoto, não é? É só fazer o exercício do contrário. Você está preso em algum lugar, não é? Esse é apenas um exemplo. Todos nós estamos fazendo coisas maravilhosas e também coisas horríveis, sem perceber. É apenas uma questão do nível da consciência. É certo que estamos todos errando e todos aprendendo. Sob esse ponto de vista, culpar o outro porque ele errou para conosco, não é? Quando ele errou para com a gente, é um absurdo. Culpar alguém. Ele está agindo, ela está agindo de acordo com o nível de consciência dele ou dela. Como é que eu posso culpar ele? Ele não tem mais percepção.
Olha para trás e lembra de alguma coisa muito absurda que você fazia. Todo mundo tem um passado, né, que tem uma coisinha absurda que fazia, uma coisa meio, nossa, eu fazia aquelas coisas lá meio sem noção. Você tinha culpa de fazer isso? Culpa é um conceito tão chulo, tão pobre. Não tinha consciência, então é lógico que vai fazer aquilo lá. Se houvesse retrocesso na consciência não tem, a gente não involui a consciência é sempre para frente. Mas se houvesse um retrocesso de consciência, eu voltaria a fazer os mesmos absurdos e coisas horríveis que eu fazia tempos atrás. É a questão, é o nível de consciência, né? Então, sob esse ponto de vista, culpar o outro porque ele errou para conosco é absurdo, Culparmos a si próprios porque erramos é mais ainda do que absurdo, é insano. Eu não posso me condenar porque eu agi de uma forma errada quando não tinha consciência daquilo. Mas aí você já tinha consciência, você já distinguia o certo do errado, o construtivo do destrutivo, o saudável do doentio, e mesmo assim você errou. Eu não tinha consciência, eu sabia das coisas na época, podia saber, intelectualmente sabia, eu li, entendi, observo, olha, realmente tem razão. Saber é uma coisa, ter a consciência é outra coisa. Saber, intelectualmente, teoricamente, na faculdade as pessoas aprendem um monte de coisas teóricas, até fazem exercícios, né? Mas na prática vão errar. Saem da faculdade, o que vai acontecer? Vão começar a errar. É aí que vão começar a aprender de fato. Por enquanto tem formação, que não quer dizer consciência. Depois vão adquirir consciência na prática, fazendo as coisas, né? Ok? Então, culparmos a si próprios porque nós erramos é mais do que absurdo, ainda é insano, chega a ser insano. Sob esse ponto de vista, o perdão não é algo que se faça. Vou perdoar. Eu vou dar um jeito de perdoar, eu vou fazer tal coisa, como se fosse uma coisa, vou pegar o suporte da minha câmera aqui, né? E vou perdoar também. Não é por aí. O perdão, na verdade, gente, no meu ponto de vista e pelo que me proponho a expor aqui, o perdão, na verdade, não existe. Não tem porquê. Não tem como. Não é o perdão em si, não, ninguém pratica o perdão, né? Quem faz força para perdoar está perdendo tempo e energia. É só a percepção mais ampla da existência que trará a aceitação pacífica, que na verdade é o que nós esperamos do perdão. E aí está, aquilo que o perdão tem como meta, não é ele que vai fazer. É a percepção, é só a percepção mais ampla da existência que trará a aceitação pacífica, que na verdade é o que nós esperamos do perdão. A aceitação pacífica daquilo que fizeram comigo, a aceitação pacífica daquilo que eu fiz comigo mesmo, a aceitação pacífica daquilo que eu fiz com os outros, que era destrutivo, que era lesivo, né? Essa aceitação pacífica só vem com a percepção. Aí você olha para trás e fala, puxa, com aquela consciência que ele tinha ou que eu tinha, com a consciência, não é informação. Informação é uma coisa, consciência é outra. A nossa sociedade junta as duas coisas de um jeito sem noção, né? Você estudou, você leu, você está sabendo, então você tem consciência. Não. Consciência é a ficha que cai lá dentro, é a percepção interna daquilo, do fenômeno, não é? Então, quando eu tenho uma percepção, eu posso saber aquilo desde que nasci. Posso saber racionalmente aquilo, está cansado, careca de saber a teoria, a lógica daquilo ali, todas as explicações, posso estar careca de saber. Mas a percepção pode acontecer na hora que eu estou lendo, pode acontecer 15 anos depois, 40 anos depois, ou nunca nesta existência. Ao longo do eterno, um dia a ficha vai cair. Aliás, é por isso que existem, no meu entender, as sucessivas encarnações, né? É um processo de aprendizado, né? Então, quem faz força para perdoar está perdendo tempo e energia, porque o perdão não é um ato,
E eu também não posso provocar a percepção. A percepção acontece. Cai a ficha. Como é que a gente controla cair a ficha? Não é apertar o botãozinho e cai a ficha lá do refrigerante, a gente pega o refrigerante. Não é assim. Ela acontece. Acontece. A gente não controla isso, não é? Quem quer perdoar precisa ampliar a compreensão da essência. Então eu preciso perdoar, porque essa mágoa, esse ressentimento que eu tenho aqui, ou mesmo a minha culpa em relação ao que eu fiz e tal, tá me atrapalhando bastante, eu não consigo, tá me fazendo mal, e faz mal mesmo. Então o que eu preciso fazer? Aumentar a minha percepção. Não é fazer o força do perdão, eu perdoo, eu aceito, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Não, tem que aumentar a percepção. Quando eu começar a aceitar que eu sou um ser falível, que as pessoas são seres falíveis, que não tem outro jeito de aprender, senão errando, e que a gente erra quando não tem consciência, e que o fato de ter informação não significa que tem consciência. É um equívoco infantil esse, mas ele atravessa a nossa existência, atravessa a cultura. Grandes intelectuais, sábios, filósofos entendem, acham, né, que o fato de você estar informado de alguma coisa significa que você tem consciência. Não tem, a gente não tem a consciência enquanto não tem a percepção, né? Quem quiser perdoar, precisa tratar de ampliar a compreensão da existência, a consciência. Depois dessa compreensão, dessa percepção, aí o perdão se revela inútil, porque a percepção muda tudo. Então eu vou perdoar o quê? O que eu vou perdoar, né? O Gandhi falou no fim da vida dele se ele perdoava todos os inimigos, porque ele tinha muitos inimigos, ele também tinha um temperamento complicado, né? Embora proposto a não violência, e conseguiu muita coisa com isso na vida dele, e mesmo para a Índia. Perguntaram para ele, né, se ele perdoava todos os inimigos dele. Ele falou, não tenho o que perdoar. Muita gente não entendeu. Ele falou, eles não me fizeram nada. Eu entendo e gosto de entender que ele estava querendo dizer isso. Que eu estou falando aqui sobre o perdão, que a pessoa erra, não tem consciência. Quantos e quantos amigos eu reencontrei, eu mesmo nessa existência que encontrei, depois de muitos anos, e que vieram pedir desculpas por algumas coisas que fizeram. Puxa, eu me arrependo tanto, quando eu lembro daquilo lá, nossa, eu fico muito mal, porque fui eu que joguei o projeto para trás e tal. A primeira coisa que eu pergunto isso aconteceu comigo marcantemente uns 15 anos atrás. Eu perguntei para o meu amigo, que há muito tempo não via, eu falei, você tinha consciência do que você estava fazendo? Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, então não tem por que pedir perdão. Você podia, mas eu sabia que não era correto. Bom, saber é uma coisa, ter consciência é outra. A consciência você tem agora, então tudo bem, não tem nem o que pedir, não tem que se culpar e nem pedir perdão. Eu consigo perceber o que você fez e por que você fez, então não tenho ressentimento. Tive ressentimento enquanto não percebi o que você fez. Quando eu percebi o que você fez, por que você fez, por causa da consciência, da ausência da consciência, aí passou, simplesmente passa. O que nós chamamos de perdão, né, que eu estou querendo dizer aqui, que é a percepção, né, em profundidade, é na verdade um estado inerente ao ser humano, portador da consciência de que todos estamos sempre em aprendizado. Quando você percebe, tem a consciência de que todos estão em aprendizado, a ficha caiu, você percebeu que está todo mundo em aprendizado, e que cada um está num nível de percepção, todo mundo junto, mas cada um num nível de percepção, e que nesse planeta aqui a disparidade de percepção é muito grande. Tem outros lugares mais avançados, e a Terra há de ser um deles, está evoluindo, não é? Está crescendo, vai evoluir para isso necessariamente. A disparidade aqui é muito grande, então fica mais difícil. Então a musculação que a gente faz aqui para exercer a percepção, e no caso aquilo que a gente chama de perdão, acontecer, que tudo bem, eu aceito em paz, não é? Então a musculação para conseguir a realização disso é muito mais complicada, é muito mais difícil, porque há uma disparidade de consciência muito grande, uma diferença de consciências, entre consciências muito grande, não é? Todo mundo é um ser humano, biologicamente tem as mesmas necessidades, a gente é muito parecido externamente, mas na consciência as nossas diferenças são muito grandes. Tanto que quando você encontra uma pessoa com consciência parecida, com percepção e consciência parecida, é uma festa. E é legal ficar perto, é muito bom, o proveito é muito grande.
Então o que nós chamamos de perdão em profundidade é na verdade um estado inerente ao ser humano, portador da consciência de que todos nós estamos sempre em aprendizado. As coisas simplesmente acontecem devido aos estados de consciência das pessoas que praticam essas coisas. Tudo que a gente vê acontecendo, feito por ser humano, está acontecendo devido ao estado de consciência das pessoas implicadas ali, que estão praticando as coisas. A resultante vetorial. Todo mundo, por exemplo, critica os políticos. Porque nos Estados Unidos a Casa Branca é uma vergonha, aqui a Brasília é uma vergonha, e de fato é mesmo, tem muita coisa vergonhosa ali. Mas aquilo é uma resultante vetorial da percepção de todo mundo. Então o que a gente pode dizer? O nosso nível de percepção, para mim, está muito baixo. O nível de percepção de quem nos dirige está muito baixo, muito pequeno, não é? Isso com certeza dá para dizer, em vez de ficar maledizendo, de ficar xingando, de ficar em raiva, em ódio, não é? Então a percepção, tudo está certo como está. O resultado disso, gente, não é conformismo não, e tudo está certo como está mesmo. Está todo mundo agindo de acordo com o seu próprio nível de consciência, nem a mais nem a menos. Mas o fulano sabe que é errado, ele é advogado, ele estudou as leis, ele está fazendo o contrário. Ele não tem consciência, ele tem informação, ele não tem consciência, não caiu a ficha para o carinha ainda, né? As coisas simplesmente estão acontecendo devido aos estados de consciência das pessoas que praticam essas coisas. Assim, o que nós precisamos fazer é aumentar sempre o nosso nível de percepção. Aumentando o nível de percepção, não tem como não aceitar as coisas como são, porque há uma consciência mais ampla, um entendimento mais abrangente. Pode parecer desagradável, vou ter que aceitar tudo isso, eu vou ter que me conformar. Não, se conformar é uma outra coisa. Isso não significa que a pessoa fique parada, inativa, passiva. Não, ela age. Mas ela percebe que tudo que está acontecendo é devido ao nível de consciência, da resultante vetorial do nível de consciência das pessoas implicadas nas ações, né? O algoz não é a pessoa. Então aquela mágoa que eu tenho, aquilo que me fizeram, que me prejudicaram, o algoz não é a pessoa que fez, é o nível de consciência daquela pessoa, na época, no momento em que me prejudicou. Nível de consciência este que é efêmero, é transitório, é passageiro, a pessoa está aprendendo. Parece que não, mas a pessoa tem os tropeções na vida dela, tem os erros, tem os equívocos, não é? Cada um demora um tempo para perceber, cada um tem um número de tropeções e de pauladas que a própria pessoa se dá, ou se submete a, ou fabrica essas pauladas que toma, no sentido de aprender, de aumentar a consciência, né? Então o algoz não é a pessoa, não é o torturador ou o despótico lá, é o nível de consciência em que aquela pessoa está, e que é efêmero, ele passa. Mas o cara passou a vida toda, bom, nessa vida ele passou com aquela consciência ali, mas não é, no meu entender, não. Eu entendo, eu sinto e entendo que existem várias existências. Então, para mim, ao longo do eterno, a pessoa vai aprendendo, reencarna mais uma vez, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, até aprender tudo. Não, nunca vai chegar em tudo. Vai estar em crescimento constante. Sempre vai ter alguma coisa para ser aprendida, sempre vai ter um exercício melhor, sempre vai ter algo a ser aprimorado, não é? Aqui nessa existência a gente está fazendo essas coisas, por exemplo, aprender há um tempo atrás a fazer força para perdoar, que não leva ao perdão. É a percepção, é aumento da percepção, né? O Cristo deixou uma oração onde ele fala: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é? Bem por aí. Na hora que eu tenho a consciência, eu automaticamente, eu não tenho nem o que perdoar, eu entendo, eu percebo, então não tem ressentimento, não tem nada, não tem mágoa, não tem sentimento ruim, energia ruim rolando.
nem em relação ao outro, nem em relação a mim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mesmo que quem tenha me ofendido eventualmente tenha sido eu mesmo. Então é assim, adquiramos a percepção para que jamais seja necessário o perdão. Adquiramos a percepção para que jamais seja necessário o perdão, né? Então, repetindo, o algoz não é a pessoa, é o seu nível de consciência, que é efêmero. É isso que eu quero passar, gente, aqui para nós, é que o nível de consciência é efêmero, passa, ele fica um tempo, depois ele evolui. É sempre para frente. Se aparentemente teve um retrocesso, é porque não saiu daquele ponto lá. Parecia que estava aqui na frente, mas não estava, então teve que voltar aqui, na prática, voltar, porque na essência o nível era menor. Ah, a pessoa me decepcionou, jamais poderia imaginar que ela fizesse algo tão rude, já que era uma pessoa tão gentil e tal, mas é que ela não tinha saído da reatividade dela lá atrás, ela estava engolindo sapos, né? De repente vomita, dá aquele susto, a consciência estava lá atrás, né? Muito bem, aí nós não gastaremos mais tempo ancorados nos ressentimentos, mágoas ou vinganças. Nós dedicaremos o nosso tempo a navegar pela vida, aprendendo a nos vermos como somos e com muita leveza para tornarmos a nossa existência cada vez melhor. Se você se aceitar como um ser falível, vai aceitar a falibilidade alheia e de brinde vai levar menos sustos. Como é que é isso? Se você se aceitar como um ser falível, vai aceitar a falibilidade alheia. Quer dizer, os outros são falíveis também, assim como eu. E plus, de brinde, né? De brinde ali, de grátis, você vai levar menos susto. Por quê? Quando você estiver olhando a performance de uma pessoa, o exercício externo de uma pessoa, você está olhando um exercício externo? Você está tendo necessariamente contato com a consciência dela, o nível de consciência? Não. Só se você for muito perceptivo. Aí sim. Mas se você for julgar pela aparência e ficar focado só na aparência da pessoa, não ficar percebendo a música da voz, detalhes, minúcias, não é? Uma observação mais profunda. Se você se você tiver só a aparência, você vai levar sustos. Porque você vai esperar da pessoa só atitudes de acordo com aquele nível de consciência que ela aparenta ter. Mas você percebe pela energia que vem. Aí você põe as antenas, a intuição, a percepção maior. Aí você sente quem é a pessoa. Ela está lá numa performance muito bonita, muito polida, delicada, gentil, né? Mas você está vendo ali que na música da voz, no olhar, no jeito, no gestual, não condiz. A música não combina com a letra, nem com a dança. E aí você já está sabendo que dali aquela performance não condiz com a consciência que anima aquele corpo. Então aí você não vai levar susto, vai levar menos sustos. Agora, se você vê só pela aparência, então você vai levar muito susto, né? É a percepção que traz a paz desejada pelo perdão. E o aumento da percepção só com a meditação, que é o que a gente faz aqui toda semana, é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso encontro. Nós vamos fazer uma meditação aqui de 3 minutos, mas antes nós vamos ter aqui o alinhamento, que são